Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Medicina Sem Edição. Eu sou Rodrigo Gonçalves, cardiologista. Hoje aqui estou sem minha companheira minha co-host aqui do podcast, que é a Desirê. Está lá em casa com o Gabriel. Daqui a pouco tá de volta aqui no nosso programa. E para conversar comigo hoje, tenho o prazer e a honra de convidar o Ricardo, um amigo de longa data. A gente já trabalhou muito em muitos projetos juntos. O Ricardo é cardiologista também, já trabalhou na indústria farmacêutica e hoje é diretor médico da AFIA. Bem-vindo, Ricardo, prazer falar contigo. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Agradeço o convite do Paciente 360. Acho que vai ser um ótimo bate-papo. Bacana. Ricardo, conta para mim uma coisa. Você hoje está na AFIA, diretor médico da AFIA, a gente vai chegar lá, mas sei que você passou na indústria farmacêutica, ocupou alguns cargos aí. Como é que foi esse caminho para largar a medicina e entrar na indústria e vir parar na AFIA? Legal. Na verdade, é uma pergunta que muita gente me faz, né? Primeiro, por quê, né? Então, assim, na verdade, eu sou médico, sou cardiologista, trabalhava no hospital privado em São Paulo. Eu trabalhava já há 12 anos na unidade coronária, e aí eu olhava para o lado e falava, é isso, né? Via, Cheguei no ápice. Estava num é, bom hospital, você trabalhava no sim. hospital top aqui em São Paulo. Falava: "Não, então tá, qual que é o next step, qual que é o". E assim, não é que não existia, mas não existia para aquela perspectiva que eu estava vendo lá naquela hora. E eu já era diarista, não dava plantão, era super confortável entre aspas, né. Mas eu quis me desafiar, né, eu falei: "Putz". E aí eu cheguei a procurar outras coisas, trabalhei em operadora de saúde, trabalhei na Google como cardiologista, vários outros aspectos, mas nunca me senti tão atraído. E aí pintou a oportunidade da indústria farmacêutica. E o início estrutural de toda a área médica da indústria farmacêutica é o que a gente chama de MSL, né, o Medical Science Liaison. Esse Medical Science Liaison tem um papel de relacionamento científico, puramente científico, entre os médicos, os stakeholders dos hospitais, os médicos key opinion leaders e a indústria farmacêutica. E aí, quando pintou essa oportunidade, inicialmente foi na Boehringer Ingelheim, que é uma empresa alemã, e aí, na verdade, para trabalhar na cardiologia, então, assim, fazia todo sentido para mim. Conhecia a área, você já era cientista na área, fácil, já tinha penetração, Então tudo foi bem. muito óbvio, porque era uma zona de conforto, pessoas que eu conhecia, sociedade médica que eu conhecia as Doenças que você pessoas, doenças. dominava. Então foi muito óbvio. Então lá dentro da Berg sempre trabalhei na cardiologia, foi evoluindo, e a evolução natural é isso, MSL para gerente médico, de gerente médico para grouper, e você vai evoluindo na indústria, né. E aí na pandemia, pré-pandemia, pintou outra oportunidade, na Bayer, e aí eu fui também para cuidar de cardiologia, também de anticoagulação, acabei indo para Bayer, na Bayer também para falar também porque eu peguei toda essa crista da onda dos novos anticoagulantes orais, né, que era uma grande novidade para a cardiologia nos últimos anos, e acabei também cuidando, também daí de uma outra droga também. E aí depois eu estava na Bayer, e aí me chamaram para a AFIA, que é uma empresa de educação médica, né, um pouco diferente, mas não deixa de ser fazer a mesma coisa, né, que é Sim. fazer educação médica, que é um grande papel da área médica na indústria farmacêutica, que é de educação médica continuada, de conteúdo, de relacionamento, né, então foi uma continuidade natural que eu acabei indo para a AFA, assim, sabe. E aí, hoje lá na AFIA, a AFIA é uma gigante aí do mundo da educação. Vocês têm faculdade, tem o o pré-residência, Residência. vocês têm pós-graduação, tem um tanto de coisa. E vocês têm um braço que também atende a indústria farmacêutica. E hoje você cuida muito dessa relação, até pelo seu passado com a indústria farmacêutica. Como é que é mudar de lado? Antes você contratava serviços de algumas empresas, hoje você fornece para a indústria. E aí? Excelente pergunta. Eu acho que esse foi o maior desafio pessoal, mas ao mesmo tempo, quando me chamaram, foi muito por entender a cabeça da indústria, vamos dizer assim, o modus operandi, como é que é e quais as necessidades que a indústria farmacêutica tinha para criar conteúdos médicos. E aí a gente sabe, você também sabe, o desafio de cada vez trazer mais conteúdos mais inovadores, conteúdos mais que façam sentido para o médico, sair do convencional, né? Eu até brinco, sair do slide gravatinha e Sim. churrascaria, né. Como é que eu trago conteúdo relevante para o médico hoje, que faça sentido para ele, que comunique, que traga informação científica, robusta, que traga dados, que traga inovação terapêutica para esse médico. E aí quando eu fui para a África, foi muito para tentar trazer essa visão numa empresa
puramente de educação médica, mas que fala com muito médico, Sim. né? Então, na ponta, a gente tem as faculdades. Medicina hoje é o maior hub de educação médica do Brasil, tem 34 faculdades de medicina hoje. Tem a pós-graduação, que tem 21 unidades também no Brasil, e tem um braço de Digital Health, que na verdade esse braço de Digital é de educação médica digital, e que hoje a gente tem, em média, falando com 302 mil médicos. Então, assim, como é que a gente fala com os 302 mil médicos que consomem os nossos conteúdos, os nossos canais, diversos canais? Como é que eu entrego alguém do ecossistema da saúde, como tudo, quer falar com o médico? Indústria farmacêutica, operadora de saúde, empresas de outras de educação, todos que querem falar no ecossistema da saúde com o médico, a gente é o canal para poder desenvolver produtos em parceria. Sim. E, Ricardo, me conta uma coisa. Lá nas estratégias, eu sei que vocês têm muita coisa que desenvolvem dentro de casa. Como é que vocês veem a visão de plugar outras soluções, trazer parceiros? Como é que funciona isso? Eu acho que na verdade, eu acho que é o essencial, porque eu acho que o desafio que a gente está vivendo hoje, de falar com esses médicos, falar com cada vez mais médicos, é que são pessoas diferentes, locais, realidades, especialidades diferentes, momentos de jornada de formação diferente, o recém-formado, o médico especialista, o mais experiente, o professor. Como é que eu comunico com eles todos de forma diferente? Competindo multicanal, multiformato, competindo eu brinco com o Com o celular. Netflix, né? É É isso aí. isso, né, então eu não o médico antigamente, há muitos anos atrás, ele se atualizava no congresso. Ele atualizava se ele conseguia ir na biblioteca de um hospital universitário, ou de uma no Hospital das Clínicas, pegar na Bireme, Sim. para quem é dessa época, Fazer pegar o uma. pedido do artigo, esperar um mês É e isso. ler. Hoje não, né, então o consumo é imediato, o consumo com os canais também internacionais, antes Sim. acesso a uma Cleveland Clinic, a uma Mayo, uma Harvard era muito mais difícil, hoje não, é muito mais óbvio. Então como é que eu consigo trazer inovação para esse médico? Eu acho que a parceria estratégica é o vital, para os 2 lados, tanto para a indústria farmacêutica, que precisa trazer um briefing adequado, trazer conteúdo adequado para a gente fazer uma parceria estratégica desde o começo, é a premissa inicial, mas plugar nessa jornada outros parceiros estratégicos, outros parceiros que estão falando em outros momentos com o médico, em outros canais, em outros formatos. Então, um exemplo, né? O médico quer consumir vídeo, ele quer consumir simulação, ele quer consumir texto, ele quer consumir Instagram, né? Então, como é que eu entrego multicanal, multiformato e o cenário que a gente sempre almeja, o omnichannel, né? E não só o multichannel, mas trazer de omnicanalidade para poder ter a mesma informação, Isso, o mantendo o dado. core da mensagem, mas múltiplos modos aí, Múltiplos modos, porque daí multimodal. faz sentido para o Sim, médico, sim. né? Porque ele vai ser impactado em vários momentos e em vários canais para entregar a mesma mensagem, o mesmo Uhum. conteúdo no fim, só que do jeito que ele quer, Sim, na hora que ele quer, sim, né? No modelo Netflix, né? O on sim, demand sim. real mesmo, né? E é interessante esse seu comentário aí, pensando no colega que está em casa lá nos assistindo. Ele tem lá gerente de produtos, gerente médico, trabalha na farma, tem agora uma estratégia, vai fazer um lançamento, tem um produto maduro que ele tem que divulgar, tem que chegar nisso. Primeiro, eu acho que fica uma dica, ele tem que entender um pouco de qual é a maior necessidade, né? Qual que é a dificuldade do médico ali, fazer o diagnóstico da doença, reconhecer o benefício da medicação dele, e aí começa nisso, então, pegando da sua fala, um ponto importante de quem vem contratar um serviço desse é, primeiro, saber dar esse briefing, né? Entender isso. Eu acho que é o desafio que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente recebe um briefing mais quadrado ou sem tantas arestas, e aqui eu acho que entra um grande papel de relacionamento com o parceiro, mas com a área médica da indústria, Medical Affairs, que detém o conhecimento e sabe as dores, com a área comercial, obviamente, marketing, a gente não pode deixar de esquecer disso, juntar os dois, mas para um objetivo em comum. E aí, na verdade, o que eu sinto o desafio é que muitas vezes eles vêm com uma ideia ou com um briefing estruturado de uma estratégia global, por exemplo, de uma estratégia que já funcionou em algum outro lançamento e no Brasil vamos replicar. Mas quando a gente recebe para a gente fala, peraí, vamos sentar junto. Particularidades do Brasil, diferenças, é Várias isso. peculiaridades, né? A persona, o perfil, a Isso. especialidade, o canal, a característica desse médico, a característica da doença, obviamente, do tipo de Sim. tratamento, o acesso ao tratamento. E quando você pega lá, você pega uma farma global e que tem lá uma global que pensa, por exemplo, em Europa.
ela pensa na França, ela pensa na Inglaterra, que obviamente tem particularidades, é diferente o médico de Londres para o médico lá do norte da Inglaterra, em todos os países, mas no Brasil isso se potencializa muito, né? Você tem um sujeito aqui em São Paulo, do lado da Avenida Paulista, que faz a medicina de Harvard, e você tem um sujeito que está lá no interiorzão que não tem tanto recurso, então muda muito o canal, né? Com certeza. Acho que esse que é uma grande dor da indústria, porque ela não consegue atingir, né? Então a gente vê painéis da indústria farmacêutica para falar com os médicos da Avenida Paulista, dos grandes centros, mas aquele médico do interior, do Brasil profundo, tudo, ele não fala ativamente, né? Ele fala indiretamente. Como é que a gente, já que a gente consegue digitalmente atingir esse médico, como é que vai ser Essa é uma relevante? outra vantagem da nossa era. Mesmo lá no Brasil profundo, esse cara tem internet, ele tem um celular, ele tem acesso, Sim, né? ele está consumindo conteúdo, Sim, ele está se atualizando e muitas vezes a gente sabe que tem um preconceito, aquele médico do interior está se atualizando, sim. ele está tentando exercer a melhor medicina que ele pode, lógico, no que ele tem acesso de tecnologia, de De exame, de tudo recurso, que ele, de de curso, tudo. tudo que ele pode, mas só que hoje muito mais fácil, né? Sim. Antes a gente pegava aquele médico do interior, pegava avião para vir para São Paulo para o congresso, para vir assistir, para poder assistir. Hoje não precisa mais, né? Então, assim, a parceria estratégica que a gente tem que amarrar com a indústria desde o começo do briefing passa muito por isso, para tentar a gente demonstrar a dor, criar estratégias juntos com objetivos em comum, com KPIs em comuns, né? Então, assim, a gente vai atingir qual o OKR que a gente vai determinar, qual que é a devolutiva que a gente vai conseguir, porque daí a gente consegue um projeto bem estruturado até o final, entendeu? Você pegou lá um projeto, como é que você tem visto? Você consegue traçar um plano? Hoje, obviamente, vocês têm expertise para isso, dá para fazer isso com mais assertividade, mas já precisou de mudar de rota no meio do projeto, e aí? É, Melhor mudar ou não? eu acho que esse é um grande medo da indústria, né? O que faz alimentar a mudança da roda é dado, informação. De consumo, dado bruto, né? Acessar o vídeo, não acessar o texto, linkaram, deram like, desde as coisas mais simples, mas até dado de comportamento da informação. Então ele abre o vídeo e fecha com 10 segundos, né? Ou ele vê até o final, ou ele interage com o quiz. Então, assim, ter esse comportamento digital do médico, hoje faz mudar a rota. Sim. Então, a partir do momento que a gente traça uma estratégia, e aí por isso que eu sempre provoco a indústria, nunca é one shot, é sempre uma jornada de conteúdo. Porque assim, um conteúdo único, ele não impacta diretamente aquele médico naquele momento. Eu tenho que fazer uma frequência e sequência, que a indústria farmacêutica faz muito bem, mas de jornada de conteúdo. Eu tenho que repetir, trazer em outro formato, trazer outro canal, trazer outro stakeholder, outro speaker, outro tipo de Formato, jeito de né? formato de entregar. E aí que eu consigo, nessa jornada, entender no meio do caminho dela, vamos mudar a rota, não Sim. está dando Não, certo. e isso é interessante você comentar, porque escolhe uma especialidade qualquer que você quiser ir e pega uma doença dessa especialidade. Vai, vou para a nossa ali, a gente é cardio. Então, pega hipertensão. Eh, o médico sabe da importância da doença, ele sabe que é relevante, mas se ele vê um conteúdo de hipertensão, ele fala, cara, eu conheço hipertensão, vi, beleza, e ele esquece aquilo, não me interessa. Agora, se ele começa a chover informação de hipertensão, ele vai, opa, deve ter alguma novidade, que eu não estou antenado, deve ter saído alguma coisa nova. Aí ele paga e vai focar. Então, esse ponto que você falou é importante. Um shot, a chance disso ficar perdido, porque, poxa, para mim não é relevante, ou é uma doença muito rara e eu Não vou ver não vou nunca na ver, minha vida. ou é uma doença que eu já conheço e também não vou ver. Então, a gente tem coisas, sei lá, e acontece, tem lá amiloidose que pensa, putz, não é para mim, ou tem diabetes, eu já sei tratar. Então, nos dois a gente tem que ter uma sequência, tem que mostrar para ele a importância dele focar nesse ponto, né? E aí entra, muitas vezes, o médico está procurando a atualização, né? Então a gente muito, por exemplo, o exemplo de congresso internacional, não é todo mundo que consegue ter acesso ao congresso internacional. Então, assim, você trazer informações atuais do congresso nacional é super relevante. A gente vê, esse ano a gente vai cobrir mais de 25 congressos internacionais.
Como é que eu vou trazer aquele conteúdo do congresso que está acontecendo na Espanha, por exemplo, o Europeu de Cardio desse ano, num formato que seja palpável? Sim, Já que também tem tanta gente já trazendo essa informação, até os sim, canais internacionais também trazem. Mas como trazer diferente? Como trazer num formato que seja relevante? sim. Como trazer num canal que seja interessante? Porque também um outro desafio que a gente tem com a Farma, muitas vezes ela tem um portal próprio de Sim. educação médica. Eles querem puxar muita coisa pro portal e para o médico é difícil, né? Ele vai entrar É. no portal da farmácia A, B, C, fica Eu difícil. falo, né, tá chovendo, vou entrar no B, tá É, sol, vou entrar no... O é, médico não vai consumir conteúdo tão diverso assim, tão espalhado. Mas lógico que não tem a relevância, os portais são ótimos. Eu mesmo na Farma antes, eu cuidava do portal de educação, trazendo a parte médica. É muito o esforço é sim. enorme, E só que tem a muito audiência conteúdo bom, né? Mas a muito conteúdo, audiência é é baixo. baixa, é baixa. Porque tem um preconceito do Sim, médico, tem ele sabe, obviamente, tem um viés associado, que muitas vezes ele nem quer saber, ele com isso ele acaba bloqueando, mas muitas vezes a gente trazer na formato que a jornada de conteúdo possa ir até o portal, sim, faz sentido, né, mas tem que fazer uma jornada, porque sim. daí ele vai clicar no Saiba Mais, por exemplo, e vai cair no portal deles, né. Então não precisa, eu brinco, não precisa matar o portal da indústria farmacêutica, mas ao mesmo tempo ele tem que ser parte dessa jornada. Eu não posso pedir só para ele ir para lá, vá para lá, médico, vai para lá, consuma esse conteúdo, Não ele não adianta. vai, né. E aí, cara, até pensando numa dica aí pro colega que tá em casa lá nos assistindo. Ele tá pensando, ele tem um produto que ele tem que fazer essa divulgação, tem que levar a educação médica e ele tá escolhendo parceiros. E nem sempre ele vai fazer algo lá com a AFE, ele não vai fazer algo aqui com a Imerso, o Paciente 360, e ele vai contratar alguém para tocar essas questões. O que que você vê aí de formato que você sugere para ele pensar, pelo menos, e ter na cabeça? O que que o médico está querendo hoje, de relação a tempo, em relação a formato mesmo? Eu acho que assim, tem algumas premissas que a gente vê que mudou. Uma, que o médico quer interagir com a forma, né. Então ele quer interagir do ponto de vista de plataformas de simulação, plataformas de lifelong learning até, mas não é uma a plataforma só que tem vídeos quadrados e que ele tem que consumir, mas é uma plataforma que ele consiga Alguma interagir. troca ali ele tem que Uma ter, né? gamificação, por exemplo, né. Então isso já é parte dessa premissa. Legal. Outra de estar no momento que seja que ele procure, né, que ele esteja afim. Então muitas vezes eu assim, ele ter uma interação, por exemplo, num Instagram, numa rede social, faz sentido não de zero até o final, mas faz sentido num momento inicial. "Putz, espera aí, saiu uma conteúdo novo de uma droga nova, ou de um lançamento, ou de um congresso, ou de uma informação que eu não sei. E ali eu navegar ele. Então também estarem nos locais que se a gente olhar, até mesmo quando eu trabalhava na indústria, era impossível. Nenhum compliance deixava a gente estar em rede social, né. E hoje não, hoje faz sentido, porque faz parte de um formato de educação, né. Então assim, estar aqui naquele médico, estar em formatos e ferramentas que sejam interativas, trazer modelos de novidade, e aí entra muito embarcado tecnologia, e aí o médico quer consumir um conteúdo que seja também serviço, né. Então muitas vezes se eu só dou conteúdo 100% científico, mas que não seja serviço, que ele não veja na prática dele, que não vá mudar. Então assim, ele quer saber sobre inteligência artificial, por exemplo, o médico está no hype, ele quer saber sobre. Como é que eu vou entregar aquilo num formato de conteúdos variados que façam parte do leque, ter inteligência artificial, ter sobre uma doença, como é que eu aplico para aquela doença, por exemplo, a inteligência artificial, eu utilizo uma Trazer uns exemplos, coisas mais mais palpáveis, né? palpáveis. É aí que eu tangibilizo. Então Legal. eu acho que, assim, hoje a tendência é muito de simulação, a tendência é muito treinamento, de interação com plataformas, de dados, e aí quanto mais dado de vida real a gente consegue, mais a gente consegue desenvolver, porque eu vou dar uma plataforma que ele vai interagir e conforme a interação dele vai seguir caminhos diferentes, estratégias de aprendizados diferentes, baseado cada vez mais em inteligência artificial, que a gente vê essa tendência, e aí conforme ele interage, eu gamifico e consigo trazer para ele coisas que sejam relevantes, né. Então eu acho que o caminho que a gente vê de educação vai sempre passar ainda pela indústria farmacêutica, ainda vai passar sempre para a relação com o speaker, né, com o grande key opinion leader, também vai
faz parte, mas não é só isso, né, como era antes, ainda tem as outras componentes. E você acha que ainda cabe hoje o formato daquelas grandes aulas magnas, que seja digital ou presencial, uma alona lá de, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, aprofundada, boa? Não estou falando de um speaker ruim. Sim. Bom speaker e tal, mas uma aulona, É. as pessoas ainda veem. Não, eu vejo as pessoas levantando. O online com certeza não, né, eu acho muito difícil a gente fazer uma aula complexa de 40, 50 minutos online 100%. A gente perde o aluno, perde o quem está assistindo ali muito fácil, né, compete com outras coisas ali. E isso que eu ia falar, é até interessante isso, porque a gente está num mundo de uma correria cada vez maior e que por mais que seja um tema que para você é relevante, você está interessado, mas ninguém consegue parar 40 minutos seguido, né? Então ele vê 20, pausa, e aí depois ele se perdeu no tema e aí acabou, não volta mais, né? Sim, vários, né. E aí muitas vezes a gente vê uma tendência de maior audiência dentro dos nossos canais, quando eu fragmento. Em vez de eu Legal. fazer uma aula de 40, eu faço 8 de 5 minutos. Você faz um capítulo que aí ele tem início e fim, e ele vê. E muitas vezes é possível, chutando aqui, não acompanho os seus dados lá, mas é possível que ele vê numa sentada só. Sim, Mas ele consegue dar as pausas, ele consegue pausar e voltar na aula 5. para ele faz mais sentido, né, porque parece que ele não tá é um conteúdo denso que ele está consumindo, mas separadamente, né. Quando a gente e o formato também da entrega da aula, né, assim, cada vez mais a gente vê speakers que têm que performar no palco muito melhor num congresso, do que uma aula falando do P, do desvio padrão, um a um, que daí ninguém gosta de assistir. Então muitas vezes a gente vê aulas que são mais performáticas, são mais interativas, pega mais com o público, tem, por exemplo, interação de Sim. E quiz que o speaker durante. não faz só a leitura do estudo, porque isso eu Sim. faço sozinho, né? Eu não Entendeu? preciso, eu preciso de que ele me dê alguma coisa a mais, uma interpretação dele, alguma coisa assim, né? Eu acho que tem que juntar a fórmula ideal que cada vez a gente vê de case de sucesso, principalmente até não na medicina, em outras áreas que tem grandes congressos assim, eles têm essa tendência de aulas mais curtas, aulas mais objetivas, aulas mais elaboradas do ponto de vista de interatividade, menos informação, né, muito menos informação no slide, né, então de um gráfico lá que eu vou ficar escrevendo detalhes do gráfico, não é isso que o espectador quer ver, tanto no online quanto no presencial, né. E nesse mundo do presencial, o que você tem visto aí que você falou da interação? Em que sentido? Votação? Votação, é. Gamificação, né, votação, que ele consiga interagir com as Tá. perguntas e com isso dar uma devolutiva para o apresentador e ele consegue reforçar e trabalhar em cima, isso é super relevante nos congressos, a gente vê essa tendência. Outra também que eu acho que é sempre ter vamos dizer assim, um outlier, né, Tá. um não médico, é uma tendência que a gente vê nos últimos congressos, então, por exemplo, se eu ponho um grande apresentador de televisão, se eu ponho a gente tem N exemplos na cardiologia, tem muito desse pioneirismo. "Ah, não, então tem uma chefe de cozinha. O que que ela tá falando lá? Ela tá falando de alimentação saudável, tudo. Que os médicos já sabem? Sabe. Por que que tem audiência? Porque é uma chefe de cozinha, não tem Sim, nada a ver com médico. sim. Então também ter isso, e nos que tem fora muito que a gente estava até conversando, de ter esses keynotes, que são muitas vezes um bate-papo, né. Então a gente, eu fui em vários congressos internacionais ano passado que assim, antes seria uma aula de 40 minutos. Hoje é um bate-papo, um sofazinho com um host e um entrevistado, falando, slides suportavam poucas coisas, e ele explicando sobre uma doença, explicando sobre um novo tratamento, explicando sobre um guideline. Então Sim. hoje o exemplo maior de dor que eu vejo, assim, um guideline hoje tem 300 páginas, o médico não vai ler. Não vai. Como é que eu vou entregar aquelas mesmas 300 páginas para o médico? Ah, tem que ser no formato aula. Mas pode ser uma aula convencional? Também não, porque senão vão ser 300 aulas. Sim. Então pode ser no formato videocast, por exemplo, que tem muita audiência. Por que videocast? Mas tem que ser um videocast leve, bate-papo, ó, mudou isso, na prática clínica é isso. Esse saber em qual formato você está é interessante, né? Porque são poucos, mas eu já vi videocast médico que é uma aula, e o cara começa a falar do gráfico, da curva Ro. Falei, cara, você está num videocast, é mais a conversa do que. Não dá para descrever um gráfico. Entendeu? E as É pessoas não isso. querem consumir desse É jeito, isso. né? É. E sempre eu acho que olhar para a vertente não é
facilitar, não é tentar. É transcrever o que é complexo, por exemplo, de um guideline, de alguma coisa, para a Sim, prática clínica, para o dia a dia. Esse é o papel também que a indústria tem na educação, eu acho. É tentar trazer aquele dado robusto para a prática clínica do sim, médico. A hora que eles fazem isso, e muitas vezes é a gente que está fazendo, né, tanto vocês quanto a gente, para trazer para a prática, é aí que tem sentido para o médico sim, consumir. Porque se eu for estar fazendo novamente passar o conteúdo robusto, científico, denso, de uma inovação, de um estudo novo, de uma evidência científica nova, e não tangibilizar, não é. Ah, não, quem que é esse paciente? sim. Quem que eu vou dar esse remédio? Para quem que eu vou tratar? Ele não tem no meu consultório, não existe. Não, ele existe, está no seu consultório e você não viu, porque você não conseguiu tangibilizar, Sim, entendeu? sim, sim. E nas contatos que eu tenho com os colegas, a gente fez até uma pesquisa interna recente, uma pesquisa aqui dentro da casa com alguns médicos recentemente, e o colega quer muito essa visão da mentoria. Ele quer alguém perto, porque eu quero alguém com experiência para discutir alguma coisa, né? Então, por mais que aquela aula magna seja super legal, eu ver o professor, doutor, pesquisa, é interessante, mas eu quero sentar contigo e, cara, na sua vida, o que que você faz aqui? Então, quer Isso muito é isso. legal, porque muita gente tem uma visão desse momento mentor, coaching, né, meio com preconceito. E se a gente pensar, a medicina sempre foi assim, né? Sempre foi. Você, Você a aprendia gente, a beira-leito, né? Você é aprendeu isso. residência É um assim, né? modelo feudal de É, passar informação, eu brinco, né? Você está interagindo com um colega que é mais experiente, que já viu aquele caso, aquele perfil, aquela doença, que consegue te passar informações que você aprende na beira-leito. Lógico, tem que estudar, tem que ler o livro, tem que se aprimorar, mas quando você aprende isso, é isso que as pessoas é buscam isso. também. Os médicos em informação, os médicos sem informação, querem discutir. Por isso que, por exemplo, multidisciplinar dá muito certo. Sim, Eu brinco, a conversa de corredor de um geriatra com um cardiologista para discutir um caso pode virar um videocast, sim. né? Porque é isso Boa. que eles querem, bate-papo entre especialidades para discutir uma doença, por Sim, exemplo. Que a gente já faz na prática clínica, só que a gente está transformando isso no formato sim. de interatividade de aula. E é interessante isso, porque aí você consegue exponencializar isso. Porque, por exemplo, você pega o formato lá da residência, que é um formato que dá certo, e é o que você falou, existe há centenas de anos aí. Que eu tenho um paciente, então eu tenho discussão de caso clínico, eu tenho um colega mais experiente com 3, 4, 5 colegas ali que ele está passando o caso, uma visita, se for multidisciplinar, melhor ainda. É aquela visitona beira de leito na UTI. O problema desse formato ele é caro. Eu não consigo pegar, por exemplo, saiu um tratamento novo para uma doença que até então a gente nem fazia diagnóstico porque não tinha tratamento, eu não consigo pegar o colega lá de Cuiabá, trazer ele para cá para poder ficar um mês vendo isso. Mas se a gente conseguir digitalizar isso para isso, ele conseguir ouvir esse podcast dessa conversa lá de casa, ele vê um conteúdo pequeno, ele vê uma pílula para chamar a atenção, tem vários formatinhos que você consegue entregar, né? Eu acho que faz muito. A tendência que a gente vê desses. Porque assim, em 2035 a gente vai ter 1 milhão de médicos, né? Esse 1 milhão de médicos, 85% deles vão ter menos de 45 Sim, anos. Vai ter um crescimento de 118% de mulheres, né? Eu falo, quem vai cuidar da gente é uma mulher jovem. Como é que eu vou entregar conteúdo para esse perfil sim, novo que está em formação, que está egresso? Eu não vou poder continuar fazendo do mesmo sim, jeito. Então eles já são nativos digitais, já consomem conteúdo digitais naturalmente, eu tenho que estar ali, naqueles canais, naqueles formatos que eles já estão adequados, e evoluir nesses canais para a gente poder ser relevante. Então, quando ainda o congresso existe, vai continuar existindo, tem um grande papel, né, de network, tem um grande papel congresso presencial, mas cada vez mais a gente vê a tendência dos congressos fora, plugando ferramentas digitais, ou plugando para ele assistir a aula digitalmente, muitas vezes nem ir no congresso, sim, que é o que acontece, mas também plugando outras aulas residuais que vêm dali, outras discussões que vêm dali, sim, para poder manter o formato de educação ativo, sim. entendeu? E é interessante esse ponto que você comentou. Lá atrás, isso vai, 2010, eu trabalhava numa rede hospitalar e que eu lembro, eu fazia a gestão de um pronto-socorro e eu lembro da primeira vez ter ouvido, tem até um livro que eu não vou falar porque todo mundo vai saber qual que é a rede, eh, que falava que o nosso competidor, médico, profissional de saúde, do hospital lá do pronto-socorro, você pensa, meu competidor aqui do hospital A é o pronto-socorro do hospital B. Na verdade, ele colocava, não, o seu competidor aqui é o
Bradesco, é, é o McDonald's, são outras coisas. Por quê? Porque o seu paciente, ele frequenta o McDonald's, ele frequenta o restaurante legal, ele frequenta isso ou aquilo, e ele vai comparar isso. Então, se ele espera no hospital, ele vai ter aquela expectativa de fila que ele tem, sei lá, no Starbucks. E por que aqui? E no fundo, na primeira vez que eu vi, eu assustei. Falei, cara, aqui é um serviço de saúde. Mas na verdade não é. Então, a mesma coisa que você trouxe aqui, pensando em educação, eu não posso pegar um público que hoje está acostumado a usar o celular o dia inteiro, a acompanhar conteúdo no TikTok, que tem um formato de 1 minuto, a ver stories no Instagram, que é super rápido e dinâmico, a ver um podcast que é longo, mas é uma conversa leve, é um bate-papo, e querer pegar esse cara e pôr numa aula maçante de 1 hora, que não vai, não vai. Então, assim, tem que ser uma linguagem que conversa com o que ele vive hoje. Então, para aquele colega um pouco mais conservador, ele pode assustar e falar, poxa, mas eu vou entregar no formato TikTok? Sim. E aí você vai fazer 150 historinhas no TikTok, para ir contando cada partezinha, e tá tudo bem. E aí, em algum momento, óbvio, que eu vou tirar uma chamada e eu vou levar ele para o conteúdo mais denso. Mas eu tenho que pensar nesse formato, porque não dá para a pessoa que está acostumada com aquele bate-papo rápido e ele não consegue fazer essa transição. Então você dá a sua melhor aula, mas ninguém aproveita. A indústria farmacêutica, assim, lógico, a gente teve o acelerômetro pandemia para todos os cenários, Sim. todos os mercados, para a indústria farmacêutica também, porque assim, ela é tradicionalmente muito old fashion. Tem que ser Até por regulamentada, obviamente. compliance, por questões É todas, né? isso, toda a regulamentação que vem atrás que desafia a todo mundo, o gerente de marketing, gerente de produto, área médica, todo mundo a poder trazer esse conteúdo ali na ponta. Sinto que pós-pandemia todo mundo também tentou se adaptar. Sim, Essa realidade bateu muito mais forte, né? As pessoas precisavam tem uma premissa de consumir conteúdo diferente. Não, novamente, ainda vai existir o representante, ainda vai existir o congresso, ainda vai essa interação face to face ainda vai existir, mas em outros momentos eu preciso de entregar de outro jeito, sim, sim. né? Eu não posso e aí assim, o on demand faz tão sentido porque assim, eu obrigo ele a assistir uma aula às 9 da noite de uma live que tá ali que se ele não assistir ele vai perder. Não, ele assiste quando ele Sim, quiser. sim, Ele assistiu cortes, né, que por sim, exemplo, se a gente pega YouTube, o que tem mais audiência são os cortes sim. do que o Do que o próprio do que podcast, do né? videocast, É, por exemplo, podcast. Então é isso, né, é. então agora a indústria tem essa tendência, tá olhando, tanto que quando a gente conversa com os profissionais da indústria farmacêutica, também estão mudando, Sim, né, estão vindo profissionais de outros mercados, mercado de varejo, mercados digitais, mercados outros, para trazer os sim, inputs de inovação, de omnichannel, para a indústria farmacêutica sim. poder trabalhar, porque o mundo está mudando, né. E é tão legal isso que cada um tem seu jeito, gosta do seu formato. Então, por exemplo, eu assisto, consumo até bastante conteúdo em vídeo, mas por N razões eu assisto vídeo em velocidades aumentadas. Então, se você me perguntar, tem um conteúdo científico que eu vejo relevante, eu quero assistir. E você fala, Rodrigo, é online. Você quer participar como? Ao vivo? Eu falo, vai ter interação? Não, não, não. É só assistir a aula. Eu prefiro ver gravado depois. Por quê? Porque eu tenho um plugin no meu computador que eu vou acelerar aquele vídeo e vou ver 2 vezes e meia a velocidade. E a minha retenção é a mesma. Por Sim, quê? Porque tudo bem, eu às vezes perco um pouco a mão, porque eu vejo muito muito vídeo, lento, né. reviso muita aula. Eu às vezes assisto o vídeo em 3 vezes e meia velocidade. Mas eu não estou fazendo mais nada. Se eu assistir hoje algo com velocidade uma vez, eu vou fazer ali, eu vou para o celular. Quando eu estou 3 vezes, eu estou 100% focado ali. E minha retenção no final é maior. Você vê. Hoje a gente vê uma tendência aqui muitos de vídeos que essas ferramentas de inteligência que sumarizam, né, que traduzem, que legendam. É isso. Assim, tem tantas ferramentas que todo mundo está utilizando para consumir uma aula. Você não Eu, pode cortar ele na hora que ele vai é isso, eu, eu, é eu, isso, eu até, ultimamente, os TEDs, que são muito longos, eu não consigo assistir mais em velocidade normal. é Eu isso. muitas vezes leio o sumário antes para tentar entender o resumão do que no final Sim, que ele falou, porque muitas vezes é isso, a velocidade de consumo é outra, né? sim, A nossa relação com o consumo de conteúdo, não importa qual formato, tal, tá diferente, sim, né? é isso, Em outras áreas, na medicina também. é isso.
Ricardo, infelizmente nosso tempo tá acabando, a gente tinha muita coisa para falar, esse mundo é apaixonante, eu sei que você adora educação também, mas queria saber se você tem alguma mensagem aí para o colega lá, o gerente médico, o gerente de produto que está nos vendo, o diretor da farma, qual que é a mensagem que você pode passar para esse colega que está lá, que está precisando fazer essa divulgação, que pode ajudá-lo nesse caminho? Eu acho que a premissa inicial sempre que é uma parceria estratégica, tem sempre ter esse olhar, né, quando a gente vai construir em 4 mãos, vai construir juntos. Somado a isso também, não trazer os outros componentes que você tá na sua estratégia para o mesmo jogo, né, então muitas vezes, eu estou fazendo um projeto com o paciente 360, estou fazendo um projeto com a AFA, estou fazendo um projeto com um vendedor local, com uma ação local. Vamos juntar todo mundo junto, porque a gente vai ser muito mais produtivo, muito mais em comum, porque a gente está falando com o mesmo denominador comum, que é o Sim, médico. Muitas vezes com o mesmo médico, tem um overlap natural, mas também com outros médicos que a gente pode alcançar. alcance a gente Então, fazer. assim, pensa na parceria estratégica desde o momento raiz, que a gente pode ampliar para todos os lados, trazer todo mundo para o mesmo time e para poder entregar o projeto final e não fazer ações ciladas, né? Muitas vezes fica num silo ali que não conversa com outro silo e aí acaba fazendo o mesmo conteúdo no Sim, fim das contas, mas com formatos até iguais, muito similares, que não se conversam e que para o usuário final médico não faz sentido fica nenhum. mais do mesmo, né? Fica mais do mesmo. Bacana. Ricardo, de verdade, muito obrigado. A Eu que gente, agradeço. eu acho que foi uma conversa bastante produtiva, tem muitos insights aí para pegar. E para você que chegou até o final aí, que nos ouviu, espero que tenha gostado do nosso conteúdo, do nosso episódio de hoje. Se gostou, deixe seu curtir aí para gente, compartilhe esse conteúdo com os colegas. E, de verdade, muito obrigado. Se puder, se inscrever no nosso canal, acione aí o sininho de notificação e deixe seu comentário, sugestões, novos temas, novos tópicos aí, vai ser um prazer atendê-los. Ricardo, de verdade, muito obrigado aí pela conversa de hoje. Eu que agradeço novamente. Muito obrigado.